Olá, começa agora mais um Educador em Entrevista aqui na companhia do Everton Basílio. Everton, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e é sempre um prazer estar aqui com os telespectadores da Educadora. Bom, a gente tem aí período de volta às aulas, né? Eu queria começar tratando com você de um tema que é os pais de primeira viagem aí com os filhos na escola, né? A gente percebe esse medo inicial, né, o desafio, vai colocar a criança na creche pela primeira vez ou na escolinha, e muitas vezes a gente observa os pais muito mais tensos do que as crianças, né, nessa expectativa. Isso muitas vezes não passa para a criança? Passa. A ansiedade acaba passando para a criança, né? Vamos começar a usar a história do Pequeno Príncipe, sair do arredoma, né? A rosa naquele arredoma. Você colocar a criança, inseri-la num ambiente escolar pela primeira vez, principalmente pititinhos, né? Sair de casa assim, e os pais passam aquela ansiedade, como que a criança vai ser tratada no ambiente escolar, como que os colegas e professores irão receber a criança, e aí passa aquela ansiedade, e aí a criança chega no ambiente escolar já com aquele medo. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Quer voltar? Tem os choros de uma semana, né? Na escola que eu faço acompanhamento, na Escola Campinho da Paz, tem as crianças que entram no pré-1. Nossa, é choro, quero minha mãe. Lá por ser período integral, a criança chega na hora do almoço, fica naquela apreensão de o pai buscar. Então, o pai tem que ir fazendo o desapego aos poucos, para a criança se acostumando e abaixando a ansiedade dela. Perfeito. E é um período inicial, né? A gente percebe isso. Algumas já de cara já passam pela adaptação, né? Já se adequam ao ambiente, mas algumas levam um tempinho e isso é natural, tem que insistir. Tem que insistir. Alguns pais fazem esse acompanhamento nas primeiras semanas, de levar a criança até o portão, levar a criança até a porta da sala, para ver a presença do pai ali. E aí, digamos, né, vai desmamando a criança, que ela é inserida nesse contexto onde outros coleguinhas também estão sem os pais, começa as atividades pedagógicas, aquelas brincadeiras que toda criança gosta, ele vai esquecendo da presença do pai ali, ele esquece que está sem ninguém. Aí tem uma outra questão também desse período que é muito comum, que é a mudança de escola, né? Tem crianças que saíram da creche, começam no prézinho, do prézinho para a escola, ou tem mudança do ambiente, também precisa de uma fase de adaptação. Precisa de uma fase de adaptação, principalmente crianças que estão sendo inseridas em outras escolas, perde-se os coleguinhas que ela já estava habituada naquela convivência diária, e aí ele chega, né, fica naquele cantinho isolada, até outras crianças que são mais extrovertidas que essa própria criança de exemplo, até pegar essas amizades aí. E o pai ajudando em casa, reforçando positivamente a questão de amiguinhos novos, de professores novos, de conteúdos novos, que aí a criança passa a ficar mais tranquila e não passa essa ansiedade do adulto para a criança. João Fábio aqui coloca uma questão também interessante, né? Que a gente também tem uma folga aqui de adaptação, porque começam as aulas, vai ter uma pausinha do carnaval, né? Ele pergunta se isso ajuda ou atrapalha no final das contas. Infelizmente acaba atrapalhando, né? Tem aquele ditado que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Acaba atrapalhando, porque a criança começa uma rotina diária de acordar cedo, né, de conviver com os coleguinhas novos, de repente vem essas pontes que acontecem, né, principalmente o carnaval, e aí o que passa a acontecer? A criança passa a dormir mais tarde, a ficar sem os coleguinhas e ficar com o pai, e aí ele acaba não seguindo um ciclo que era para estar seguindo. Aí chega, volta do carnaval, aí alguns casos começam os choros novamente em casa e na escola, porque perdeu-se aquela adaptação que ele deveria ter seguido. E a Cristina também falando dessa questão da adaptação, né? Que ela tenta manter a rotina pelo menos de horário das crianças durante as férias igual ao período escolar. Ela descobriu que isso tem ajudado muito a passar a fase aí. Então, pelo menos
né, os horários de acordar, horário de almoço, ela mantém também durante as férias? Excelente. Em se tratando dos pequenininhos, idades aí de 4, 5 anos, geralmente pede-se pelo menos 10 horas de sono, que é o horário que o cérebro vai memorizar os conteúdos que a criança está aprendendo na escola. Então, assim, seguir uma rotina é excelente. No caso dela, da Cristina, é excelente seguir a rotina, porque quando chegam as férias, perde-se o controle do sono. Crianças que ficam bastante tempo no celular, deixa mais à vontade, aí a criança vai dormir 11 horas, meia-noite, acaba acordando 10 horas da manhã e chega na época escolar, a hora que a criança tem, no caso de crianças que pegam perus, crianças que têm que acordar às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, e aí fica aquele sono desregulado, o ciclo fica desregulado e acaba atrapalhando na aprendizagem da criança. E ter essa questão, né, do ciclo, porque muitas vezes a gente também observa isso nas famílias, né? Olha, chega o período de férias, não tem horário, não tem regramento nenhum, né? E aí vai voltar para a escola, é aquele sacrifício da semana inicial aí de adaptação. Muito difícil manter, é um sacrifício porque ela se adaptou a algo, adaptou o videogame ao celular, e aí pais que são mais rígidos e estão certos de serem mais rígidos nessa questão da aprendizagem da criança, tarefinhas, e aí quando foge do ciclo do sono, acaba atrapalhando e muito a aprendizagem. Então, assim, tem que ser muito regrado nessas questões, respeitando horários. Aos finais de semana, chegou no sábado, meu filho pode dormir mais tarde, acordar mais tarde. Hoje já foi provado que mais de 15 dias para você regular seu sono novamente. Então não é de um dia para o outro. Sábado, domingo acordo tarde, durmo tarde, chego na segunda-feira, volta a criança a acordar cedo de novo e dormir cedo. Atrapalha todo o ritmo biológico dela. A Cristina coloca uma questão também que eu acho interessante, né? Qual a definição de bullying mesmo? O que é, né? O que diferencia uma brincadeira de um bullying? Perfeito, vamos lá. A palavra bullying, ela veio é uma palavra inglesa, né? Que fatiando essa palavra, bully significa valentão, né? Valentão, agressor, e o sufixo ing, que significa ações contínuas. Então, são ações contínuas de violências verbais, físicas e psicológicas que marcam a criança ou adolescente para o resto da vida. Algumas brincadeiras, como apelidos, são brincadeiras. O próprio apelido, a partir do momento que constrange o outro, e aí se torna ações contínuas de todos os dias, ficar chamando a pessoa pelo apelido, ela não gostar, ficar frustrada, se isolar dos coleguinhas de escola, já torna-se bullying, porque são ações contínuas que o indivíduo não gosta, e aí a pessoa continua, ou uma pessoa individual ou um grupo para com ela. E muitas vezes não se dava atenção a respeito disso, né, a gravidade, até que a gente começa a ver o impacto disso historicamente, né? Seja nos quadros de doenças psicológicas, psiquiátricas, chegando muitas vezes a extremos, né, de explosões violentas. Sim, o bullying tem um marco na vida da pessoa, pode ser para a vida toda. Danos cerebrais já foram provados também pela neurociência, o que afeta na pessoa. Então, uma pessoa que sofre bullying, ela altera os níveis de cortisol, né, em seu organismo, que leva justamente para o cérebro, que são eventos estressores. Então, o nosso corpo e o nosso cérebro, ele vai tentar nos proteger de todo perigo, de todos os eventos estressores. E aí o que acontece? A todo momento a pessoa está descarregando, o cérebro coloca no corpo da gente descargas para uma ação e para um perigo. E você gerando toda vez essas descargas, pode gerar sim um transtorno de ansiedade generalizada, pode gerar depressão. Crianças que não resolveu o bullying, se tornaram adolescentes, elas vão para o uso de drogas e podem acabar em suicídio. Nesse caso, né, como mobilizar, já que é uma questão
do ambiente escolar, né? Como trabalhar para que se evite esse tipo de questão? Principalmente as escolas trabalharem sobre a conscientização do bullying, seja dentro da escola e seja fora dela também. Por que não? Conscientizar os pais, conscientizar os alunos à sua volta. Um exemplo legal, a Escola Campinho da Paz fez um projeto Laços da Vida, conscientizando os alunos sobre bullying e depressão, porque o bullying acarreta uma depressão futura ou um transtorno de ansiedade. Os alunos, ao chegar em casa, eles explicaram para os pais, que até então não tinham conhecimento do que é um bullying, quais são as maneiras de se praticar um bullying. Então, os alunos se conscientizaram, diretores, professores, colocando como proibido o bullying na escola e conscientizando os alunos, é uma maneira de prevenção. Então, conscientizar escola e fora dela também. Uhum. E também a gente observa que os pais podem ter um papel preponderante, né? Mesmo sendo no ambiente da escola, mas quando conversam com os filhos sobre a rotina, em especial em desencorajar o valentão. Isso. Né? Porque a gente muitas vezes percebe que o bullying tem um fator cultural em casa, né? Que alguns pais, infelizmente, incentivam os filhos valentões. A raiz do problema, novamente. Alguns pais, onde a criança, um ambiente onde a criança ela vê constantes violências ou sofre violências, tá? Ela vai praticar, pode ser um futuro agressor, ela pode transmitir isso na escola para outros coleguinhas. Vemos casos aí no Brasil, que foi o caso lá do Rio de Janeiro, do Realengo, que o rapaz sofria bullying na escola. Então, há pessoas que não estão bem psicologicamente, que sofreram bullying a vida toda. Se não tiver um bom psíquico, ela vai sim passar para frente o bullying, descontar em outras pessoas que não têm culpa. E o Renato coloca uma questão também interessante, né? Que não está tão ligada às crianças assim, mas da questão da faculdade. A gente observa muito a questão dos trotes violentos ainda existindo, e ele pergunta dessa questão dessa cultura de reprodução, né? Olha, o sujeito levou um trote no ano passado, reproduz nesse ano, que é reproduzido mais à frente, e que mesmo aí na fase, né, de transição adolescência adulta, a gente vê essa cultura errônea sendo propagada. A cultura do trote eu vejo como um bullying também, né? Porque você vai repassando. Você sofreu, você vai repassar para o outro, que vai repassar para o outro. O problema também dos trotes é que as pessoas deixaram de ver a situação como uma brincadeira e passaram a ver como um revide. E nesse revide acontecem atos cruéis, como amarrar pessoas, né? Violência física pode acontecer. Assim, você pedir um dinheirinho no semáforo, igual, né, eles fazem, ótimo. Mas assim, passar do momento de físico ou psicológico, ficar gritando com a pessoa, humilhando, né, que humilhação é uma forma de bullying também. E hoje as faculdades estão extrapolando, tem que coibir sim a questão do trote. Eu acho que assim, o que é saudável, vamos o trote solidário, pedir dinheiro, acarretar fundos aí, mas a partir do momento que constrange você, aí tem que cortar sim, porque o trote e bullying irmãos. Perfeito. E a gente acaba observando isso, né? O volume de excessos. Agora a gente tem tido mais denúncias a esse respeito, né? E a gente percebe muitas vezes também grupos de estudantes mudando a ritualística, né, dessa recepção, né? Olha, vamos fazer um trote solidário, vamos fazer uma doação de sangue, vamos fazer uma coisa mais interativa, né? Que de fato dá uma recepção e um congraçamento positivo, né? Que é o que deveria ser e não negativo. Desviar o foco de um trote que usa um abuso físico e psicológico aí para ações, tanto para a faculdade em si quanto para a cidade. Por que não você colocar as pessoas para pedirem dinheiro numa praça e entregar frases motivacionais, né?
seja para depressão, seja para uma prevenção de bullying. Eu acho que são ideias que o pessoal está criando para tirar esse rito aí, dessa questão do trote. Por que não ações, ideias inovadoras que não prejudiquem a pessoa em si? Porque assim, você está entrando numa faculdade, se você chega num primeiro dia, é humilhado, xingado, né, violência física, que intuito que você vai ter de querer continuar um curso, se você já começou sofrendo no primeiro dia um trauma, digamos. Uhum. E, de fato, né, começar a entender o dano dessas rotinas e mudar esse processo. Voltando à questão do bullying aqui, né, a Virgínia parabenizando aí pela entrevista e colocando justamente isso, né, o quanto que toda a comunidade deve observar essa questão, né, o professor em sala de aula, os outros coleguinhas, os pais, enfim, se todo mundo não fizer a sua parte, né, a gente vai continuar tendo problema. Iremos passar adiante. Então, conscientização tem que vir de casa, primeiramente a raiz, que são os pais, fazer essa conscientização em casa, o professor pegar no pé, fazer essa conscientização dentro de sala de aula, professores e diretores, e a sociedade em geral, com futuros projetos relacionados ao combate ao bullying, que hoje nós já temos movimentos aí em outras cidades, fazendo essa conscientização e cada vez mais tentando combater para não gerar futuras doenças como depressão e ansiedade. Perfeito. Se tratando aí, né, dessa questão desse período de adaptação, de volta, a Júlia pergunta se tem um período, né, uma quantidade de dias para a criança se adaptar à rotina escolar ou não é regra, cada uma tem um perfil. Tá. Júlia, varia de criança para criança, depende o que está sendo colocado dentro da cabeça da criança em casa. Porque como nós comentamos aqui no começo da entrevista, pais ansiosos geram filhos ansiosos. Se no seu caso você está conscientizando a criança, não está passando ansiedade para ela, o período de adaptação será antes de um mês. Há crianças, eu tenho de exemplo, por esse ano lá na escola, não duraram 2 dias. Os choros, né, a falta dos pais, porque houve uma conscientização em casa. O interessante das escolas é fazer uma reunião prévia com esses pais de crianças que irão entrar na escola para conscientizá-los dessa questão de não passar ansiedade para os pequenos, porque senão vai ficando cada vez mais complicados. Então, o período de adaptação costuma ser pouco, varia de criança para criança e o que está sendo passado em casa para ela. Everton, eu quero agradecer sempre a participação conosco aqui, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo seu trabalho e esperar aí que a gente tenha cada vez mais uma rotina mais tranquila nas escolas, né, entendendo que cada um tem o seu pequeno papel aí nesse sucesso. Obrigado pela participação. Agradeço a todos os telespectadores da Educadora, agradeço a Educadora por sempre abrir as portas e é sempre um prazer estar aqui e tenham todos um bom dia.